Filipenses, irmãos, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, verso 15. Aleluia! Aleluia, Deus. A palavra de Deus, irmãos. A palavra diz que todo texto da Bíblia é inspirado pelo Espírito de Deus. E ele é e foi escrito e sempre será, irmãos, para nos conduzir para o céu. Então, nesta palavra, eu gostaria de pregar hoje sobre capacitados pelo Espírito. Baseado nesse texto de Filipenses, capítulo 2, verso 15, que diz: para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. E no meio delas vocês devem brilhar como estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isto mostrará que todo o meu esforço, todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com os sacrifícios que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. E se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes. Pai, em nome de Jesus, nosso coração esteja pronto e apto, Deus, para poder entender esta palavra, Deus. Como dissemos no início, podemos pegar esta palavra para nós e dizer: esta palavra é minha. Que essa palavra crie raiz do nosso coração. E que, Deus, a nossa vida nunca mais seja a mesma a partir desta noite. Em nome de Jesus, o Senhor venha falar e nos instruir, Deus, diante da Tua mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento, irmão. Glória a Deus. Irmãos, quando Paulo fala sobre esse texto, é algo fantástico. E quero poder transmitir isso de uma forma mais contundente possível, de uma forma mais clara possível, para você conseguir entender e captar aquilo que o Senhor faz conosco. A palavra de Deus diz no verso de número 13 desse texto, diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Porque Deus, em quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Esses dias atrás, irmãos, eu conversando com uma nova convertida, e ela disse uma coisa e aquilo ficou no meu coração. Ela disse assim: eu estou indo para Jesus e eu estou tentando ser uma pessoa melhor. E eu fiquei pensando nisso, irmão. Eu achei até engraçado, porque como tentar ser alguém melhor? Quem tenta, irmão, é o AA. Quem tenta, irmão, é centro de recuperação de drogas. Quem tenta é cadeia, é presídio. E eu fiquei meditando essa palavra e fiquei ali buscando na minha mente uma resposta para isso. Porque quando a gente se torna crente em Jesus, a gente tenta as coisas. Você já pensou nisso? Que você tenta ser uma pessoa melhor. Você tenta segurar o ódio, você tenta segurar a raiva, você tenta parar de praticar os mesmos atos. Mas, cara, tem algo dentro de você que não consegue.
Muitas vezes, quando me converti ainda, era uma igreja muito fechada, era uma igreja que tinha uma doutrina ainda muito pesada, e as pessoas elas iam de terno, as mulheres iam de saia, né, e tinha uma doutrina bem puxada nesse quesito aparência. E eu vi alguns irmãos dizendo assim: irmão, mas tem necessidade disso, né? Porque parece que é mais um fardo, né, que existe sobre os nossos ombros. Andar dessa forma, se vestir dessa forma, será que isso é de Deus? Será que não é? E eu ficava olhando os irmãos e eles diziam assim: é muito difícil, né, uma pessoa que vem do mundo, né, daquele mundão mesmo, e quando ela vai para a igreja ela tem que mudar até as roupas dela. E certa vez fomos com uma irmã numa igreja batista, uma assembleiana dessas, e quando ela chegou na igreja batista lá em Curitiba, na PIB, ela olhou as mulheres de brinco, maquiadas, e ela dizia: isso aqui é o antro da perdição, que não habita Deus não, olha aí, as irmãs não têm saia, as irmãs não se vestem. E eu falei: não, espera o culto começar, Aí no meio do culto ela já estava chorando em lágrimas, ela dizia assim: é verdade, perdão Deus, porque o Senhor habita dentro dessa casa. Glória a Deus. Então, irmãos, quando o evangelho que nós entramos, quando nós entramos na igreja, ele vem com essas coisas de mudar, de você mudar como pessoa. Então, Paulo diz assim: aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que bebia, não beba mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ele vai falando. E muitos daqueles atos ali que ele fala eram coisas que nós praticávamos. E aí, quando você entra para a igreja, irmão, você é crente agora. E você diz assim: ah, mas eu vou tentar parar de praticar esse pecado. Não foi assim? Quando você entrou na igreja? Porque você achou, irmão, que você desceu a água lá, que quando você descesse a água e você subisse da água, você ia ser outra pessoa. Mas de repente você foi batizado, mergulhou e voltou. Mas você viu que todos aqueles vontades que você tinha, todos aqueles pecados que você tinha ainda continuam enraizados aí dentro. E aí você olhou para as mãos e disse: meu Deus, mas eu ainda continuo sendo lobo. Eu tenho muito de lobo, tenho dente de lobo, eu não virei ovelha por descer nas águas. Tenho ainda pecados na minha vida. E um dos grandes questionamentos é esse: é nós tentarmos ser crentes em Jesus, nós tentarmos ser cristãos. Isso não existe. E aí existe até uma alegoria. Marta, mais perto aqui, Marta. Aqui, brincar comigo aqui, mostrar um negócio para os irmãos. A palavra tentar, irmão. Eu chego para o Marco e digo: ô Marco, pega e tenta pegar essa chave da minha mão. Não é para você pegar a chave, é para você tentar pegar a chave. Tenta pegar a chave da minha mão. Se ele não pega, significa que ele não pegou. Mas se ele pegar, ele não está falando o que eu estou dizendo para ele. Ele não está fazendo o que eu estou dizendo. Porque ele precisa tentar pegar a chave. Agora eu olho para ele e digo assim: Marco, pega a chave. Aí ele pega a chave. Se eu olho para ele e digo: não pega a chave, ele não pega a chave, pode sentar. Sabe o que aconteceu aqui? A palavra tentar no nosso cérebro não existe. Ou você faz ou não faz. Então assim, você está tentando ser crente. Esse tentar, irmão, é o humano falando. Mas o divino falando é esse texto aqui: ele faz em você tanto o querer como o efetuar. Oh, aleluia! Para Deus, irmão, não existe o tentar. Para Deus, ou você é ou você não é. Esse é o texto. Porque ele efetua em vós a vontade e
e a prática de fazer. Então eu cheguei para o Marcos Martelo. Ele podia ficar ali. Será que vou? Será que não vou? Mas ele pegou. Tentar é pegar ou não pegar? O cérebro não entende. Existe um estudo de psicologia que diz, quando você olha para a criança e diz assim, não faça isso, ela não entende. A palavra não, nessa frase, ela é anulada. A criança, você já percebeu quando você teve filhos? Aí você diz assim, filho, não vá em tal lugar, e ele foi. É porque a linguagem que você falou com ele não conseguiu ouvi-la. Por que ele não conseguiu ouvi-la? Porque você disse não. O nosso cérebro, irmão, ele não entende o não. Como que seria a forma correta? Filho, ao invés de você ir lá, vá lá. Porque lá é perigoso. Você não disse a palavra não vá. Você deu uma ação para ele fazer. Sabe o que Deus faz com você? Ele não diz para você assim, não pratique o pecado. Ele sempre diz, pratique a santidade. Ele nunca diz para você, não peques. Ele diz, siga o teu caminho e não peques mais. Sempre tem um direcionamento a mais do que isso. Ele nunca fala somente um não, ele sempre te dá um direcionamento. Só que eu tenho visto muitas pessoas que eles não estão conseguindo discernir a vontade do Espírito Santo para eles. Então eles não sabem se eles têm pecados ou não. Eles não sabem como andar em Deus de uma forma que agrade ao Senhor. Aí eles entram na igreja, eles se vestem como crente, eles falam como crente, eles leem a Bíblia, eles oram, mas existe algo aqui dentro dele que ele não tem prazer naquelas coisas. Já percebeu isso? Existe, irmão, o crente que ele tem forma de crente, anda como crente, se veste como crente, mas o coração dele, ele não ama fazer aquelas coisas de crente. Por exemplo, orar. Ele não ama orar. Por exemplo, ler a Bíblia. Ele não ama ler a Bíblia. Porque dentro do coração dele, irmão, sabe o que as pessoas chegaram para ele e disseram? Eles disseram assim, se você não virar crente e Jesus voltar, você vai ficar. Então na mente dele, ele entendeu o seguinte, que ele estando na igreja, ele estando dentro do ambiente, ele está em Jesus. Então na mente dele, ele entendeu isso, mas o coração dele não aceitou. Ele ainda tem prazer no pecado. Ele ainda tem vontade das coisas da vida passada dele. E é sobre esse coração, irmão, que eu quero falar nessa noite. Sobre você ser capacitado pelo Espírito Santo. Porque, irmão, quando Jesus passa na nossa vida, você nunca mais é o mesmo. Quando Jesus passava pelas cidades, irmãos, como a cidade de Samaria, a Bíblia diz que a cidade parou. A cidade não era o tamanho de Guarapuá. A cidade era uma megalópole dentro da cidade. Era a capital do reino do norte de Israel. Era uma cidade grande, tinha muitos habitantes lá, e a cidade parou durante 3 dias para ouvir ele. Porque onde Jesus passa, as pessoas são mudadas. Não por fora, mas por dentro. Ele se encontra com Nicodemos. Ele diz, Nicodemos, você está buscando uma coisa que está aí dentro, Nicodemos. Nicodemos andava como crente, falava como crente, mas dentro do coração dele ele dizia, eu não sou salvo. Irmão, do que adianta nós vivemos a vida inteira na igreja? Do que adianta nós estarmos no banco a vida inteira e dentro do nosso coração, quando chegar lá no fim da nossa vida, nós indagarmos,
Será que eu sou salvo ou não? Porque isso era para ser resolvido lá no início, não lá no final. Eu quero contar um testemunho nisso, irmão. O senhor estava muito doente. Muito doente. Ele tinha dado um derrame, estava com vários problemas de saúde, estava no fim da vida dele. 40 anos de crente. A gente foi visitar ele. Deus mandou a gente lá. E quando eu cheguei lá, eu olhei para ele e disse assim: Deus me mandou aqui para orar para o senhor ser curado. Deus me manda aqui olhar para o senhor e dizer assim: Deus te colocou na cama. Ele te arrancou tuas pernas, te arrancou o teu braço. Ele podou o seu estômago. Porque Deus fala com você dizendo assim: você reclamava da comida que você comia. E por isso Deus não permite mais você comer. Você reclamava de tudo que sua esposa fazia, e comecei a falar, e comecei a chorar. Senhor, 70, 60 e poucos anos. E a gente ali, eu ministrando. E aí, irmão, eu olhei para ele e disse assim: você quer aceitar Jesus hoje? Eu olhava para ele e dizia, era inconsciente, irmão, aquela pergunta, porque o cara era crente. O cara era batizado na igreja, 40 anos, era diácono. E eu estava olhando para ele, dizendo para ele: irmão, você quer aceitar Jesus hoje? E ele chorando, no meio das lágrimas, disse assim: eu quero aceitar Jesus, eu quero que Jesus faça parte da minha vida. Porque eu nunca tive um encontro com Ele. Eu vejo muito crente que nunca teve um encontro com Jesus. Irmão, quando eu falo de Jesus, eu não falo de fora, eu não falo do Jesus histórico da época. Não, eu falo de um Jesus que faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Mas tem pessoas que quando elas vão falar de Jesus, ela fala de Jesus do outro. Ela fala de Jesus lá que aconteceu lá na Conchinchina, ela fala de testemunhos lá, mas ela nunca fala de um Jesus que está aqui com ela. Porque ela nunca teve uma experiência real com Jesus, e quando chegar no final da sua vida, que você nunca teve uma experiência real com Ele, você vai estar igual esse senhor. 40 anos de crente, 20 anos de casa, servindo a Deus, trabalhando como pastor, né, muitas vezes, mas Jesus nunca fez parte da tua vida. Sabe esse desejo que você tem de pecar, esse desejo que você tem de praticar as coisas erradas? É porque você está tentando ser crente. Quando você tenta, é baseado na carne. Você sabe que o caminho da igreja é certo. Você sabe que a palavra de Deus é certa. Você sabe que os caminhos que Deus tem é certo. Mas você não se encontrou com Ele. E quando você não se encontra com Ele, tudo na igreja é pesado. Tudo na igreja, o horário, quantidade do tempo do culto, tempo de oração, jejum, tudo é pesado. Porque você está fazendo coisas que são espirituais, mas você não é espiritual, você está ainda é uma pessoa carnal. E aí você está tentando praticar coisas espirituais na carne. É a mesma coisa eu casar com alguém que eu não amo. Como que eu vou ter um casamento feliz sendo que eu casei com quem eu não amo? Eu não estou dizendo você brigar com a pessoa lá, né, e ter um conflito ali, uma situação. Eu estou dizendo literalmente, antigamente tinha muito isso. O pai escolhia o marido para a filha. Ele dizia assim: você vai casar com ela. E esses tempos atrás eu ouvi um testemunho dizendo sobre isso. 60 anos de casamento, e a senhora mandou para o pastor dizendo uma carta, dizendo: pastor, 60 anos de casado, temos filhos, sempre fui uma boa esposa, honrei meu marido, mas eu cheguei no meu limite, pastor, eu não amo ele. E aí, como que você vai ter um casamento sendo que você não ama? Irmão, andar com Jesus é como se você tivesse casado com Ele. Mas se você não ama Ele, não tem como você andar junto com Ele. Você sempre vai ser Judas. Você sempre vai trair Ele.
E o maior problema é que você não traz Jesus por grandes coisas. Você traz Jesus por 30 moedas de ouro. Você não traz Jesus por uma grande empresa, por uma grande situação que te oferece. Não. Você nega Jesus por práticas erradas. E quando essa coisa, irmão, que está aqui dentro, não, eu não estou falando das práticas, eu estou falando do que está aqui dentro. O que está aqui dentro é que pesa, irmão. Porque esse amor por Jesus é algo que tem que te consumir. É aquela coisa, Deus, eu me alegro quando eu vou na tua casa. Mas quando eu te convido para ir para a casa de Deus, você pesa em você. Tudo é difícil, orar é difícil, jejuar é difícil. Por quê? Porque você não teve um encontro com Ele. Porque na carta de 1 João ele diz assim: aquele que teve um encontro com Ele, os mandamentos não são pesados. Porque você ama mais Ele do que o mundo. E a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo número 7, que Paulo está falando aos romanos e dizendo: ei, vocês aí, eu era igual a vocês. Eu olhava para a lei, eu olhava para a igreja, e eu via a igreja que era espiritual, mas eu era carnal. Eu não conseguia entender a dimensão das coisas. Eu não conseguia entender por que o irmão chorava. Eu não consigo entender como é que aquele irmão dá glória a Deus. Eu não consigo entender nem o porquê ele dá glória a Deus. Eu não consigo entender, irmão, por que as pessoas se dedicam tanto a pregar a palavra. Eu não entendo isso. Aqui dentro se indaga. Não é o intelecto. O intelecto você entende por que as pessoas dão glória a Deus. Ah, glória a Deus a pessoa dá porque ela quer louvar Jesus. Mas aqui dentro do teu coração você não entende. Porque você nunca teve uma experiência. Você nunca rachou o inferno, irmão, com glória a Deus. E aí você trava. Aí o dom vem sobre você e você trava. Por quê? Porque a experiência ela não é intelectual. A experiência é no coração. E aí quando Jesus vem sobre a igreja, você fica ali olhando para as pessoas, você não sabe o que fazer. Porque você não está sentindo o mesmo que as pessoas estão sentindo, porque você olha para dentro de você e só tem coisa errada. É um palavrão que você falou, é uma atitude pecaminosa que você teve, é uma irresponsabilidade, é alguma coisa que você fez que quando a glória de Deus desce, você se sente indigno de recebê-la. Porque está aqui dentro. Porque você está olhando para você e dizendo: Jesus, eu não sou bom o bastante para receber isso que o Senhor está liberando. Aí você fica, você se cala. A experiência que você queria ter era extraordinária, mas você nunca teve. E você entende o Evangelho pelo intelecto, mas não no coração. Então fica difícil, irmão. Quando o pecado vem a você, você é rejeitado, porque você ama mais o pecado do que Jesus. Porque verdadeiramente Jesus você não conhece, você conhece de histórias. Mas o Jesus pessoal que vem e te toca, o Jesus que vem e te acalma quando você está estressado, o Jesus que no meio da oração, quando você está orando, ele desce, você só fica em silêncio, e você diz: Jesus, só senta do meu lado. Esse Jesus você não conhece. E aí fica só aquela acusação dentro de você, porque você não teve uma experiência interna com ele, só foi externa. Eles te disseram como ser crente, eles te deram uma forma: 1 mais 1 igual a 2. Eles disseram assim: crente anda desse jeito, crente anda desse jeito, e você seguiu a fórmula. E hoje você se veste como crente, anda como crente, vive como crente, mas dentro de você não existe um evangelho pessoal. E é sobre isso que eu quero falar. A palavra de Deus diz que você não pode fazer nada por isso. E isso é o que nos deixa, irmão, mais angustiados. Sabe por quê? Porque você não pode tentar, porque você não vai conseguir, e você sempre vai falhar.
Cada vez que você falha, é mais uma frustração. Aí você diz assim: pastor, mas eu estou tentando não praticar, mas cada vez mais eu pratico mais. E eu digo: Deus, nesse domingo, Senhor, essa semana vai ser uma semana cheia da tua glória. Aí chega na segunda-feira de manhã, você já pisou no tomate, irmão, e você já caiu de novo. E aí você diz: Deus, quando que vai ser? Quando o Senhor vai mudar a minha vida, o meu coração? E essa palavra é direcionada para você. Essa palavra diz, irmão, que você pode tentar com a tua força, tentar com o teu braço. E aí ele diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Aleluia! Aí ele diz, irmão, em João 14: e eu enviarei outro Consolador que vai lembrar vocês de todas as coisas que vos tenho dito. E esse Espírito vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Sabe como que você está lutando, irmão? Você está tentando mudar na carne, mas é que você não chegou até Ele. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é um caminho, o que eu faço quando eu tenho uma estrada para andar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar nela. Se eu tenho uma estrada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar nela. Para chegar aonde? Para chegar no fim dela. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Qual é o fim do caminho? O céu. Mas Jesus é um caminho. Jesus é uma estrada que eu tenho que andar nele. Sabe o que é o problema, irmão? Você achou que andar em Jesus era participar da igreja. Você achou que andar em Jesus era participar do ministério. Você achou que andar em Jesus era mudar tua roupa, mudar tuas vestes, mudar tua linguagem, mudar tua rotina. E andar com Jesus não é isso, irmão. Andar com Jesus é: entra no teu quarto em secreto e lá fala com o teu pai que vai te responder. Glória a Deus! Andar com Jesus, irmão, é buscar no mundo espiritual. É buscar Ele nesse reino espiritual. E você ter um encontro com Ele no pessoal, não no coletivo. Você não pode depender das experiências de pastor. Você não pode depender da experiência de irmão. Você tem que ter a sua própria experiência. E o que eu faço, pastor, se eu nunca tive um encontro com Ele? Quando eu me converti, eu tinha 14, 13 anos. Eu cheguei na igreja e eu vi aqueles irmãos espetaculares, irmão, ministrando a palavra. Estava conversando até com o Kevin na segunda-feira e eu dizia: Kevin do céu, não que eu tivesse inveja, mas era uma inveja santa, porque eu queria saber de Deus como aqueles caras falavam. Cara, aqueles caras subiam em cima do púlpito e eu olhava para eles e eles citavam a Bíblia de cabeça. Ele citava texto de cabeça. Aí eu olhava para eles e dizia: Deus, como que esses caras decoram? Eu não consigo nem entender a Bíblia, que dirá citar de cabeça. E eu estava ali olhando aqueles irmãos, irmão, e o tempo foi passando. E os irmãos pregando, e eu indo, e andava no meio daquele grupo de pregadores. E eu dizia: Deus, como é que o Senhor usa esses caras? Vi aqueles irmãos treinando profecia, irmão. Eu falava: meu Deus, a gente era no mundão, a gente tinha chegado na igreja, não conhecia nada de igreja. E eu olhava para aquelas pessoas e dizia: Deus, como é que o Senhor usa elas? E eu fui lendo a Bíblia, irmão, sem entender nada. E eu só fui lendo. Mas teve um texto do livro de Tiago, capítulo 1, que diz assim: aquele que quer sabedoria, peça para Deus. E eu fiz aquilo que eu falei para você no começo do culto. Eu peguei essa palavra para mim e disse: Deus, essa palavra é para mim, eu sou muito burro, Senhor. Então eu quero sabedoria. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu comecei a buscar no reino. Eu não entendia nada de Bíblia, eu lia. Eu li a Bíblia de capa a capa em 3 meses. Mas eu não entendia, porque é muito complexo, é muito difícil, é muita coisa. E eu lia, eu devorava a palavra e eu não entendia. Até que um dia, estava na madrugada, baixo de jejum, oração, buscando essa palavra de Tiago. E o céu abriu. Os quartos escuros, eu estava na sala orando. Olha aquela casinha antiga ainda, né?
E aí a gente estava ali, eu dormia na sala, eu estava na sala orando. Os demônios andavam naquela casa, estava suando frio. Mas de repente, o céu abriu e eu vi um anjo de Deus. Ele desceu até uma altura do teto, assim, com um prato na mão. E ele dizia para mim assim: todas as vezes que você precisar ser alimentado, eu vou te trazer comida. Aleluia. Irmão, depois daquele dia eu pegava a Bíblia, eu lia, parece que aquele texto ele projetava assim, e ele entrava dentro de mim e eu estava entendendo tudo. Porque eu compreendi da parte do Senhor que para andar em Jesus, eu não posso andar conforme a carne, eu tenho que andar no Espírito. Sabe por que você não consegue mudar? Porque você está tentando pela carne. E Jesus tem uma palavra liberada para você dizendo: ei, esse desejo que você tem, que está aí dentro de você, fui eu que pus. Esse desejo que você tem de querer mudar, fui eu que pus. Só que o problema é o seguinte, que a hora que você vai efetivar, que você vai concluir isso que está dentro de você, está sempre errado. Não é assim, irmão, quando você chega na casa e diz assim: eu vou ter paciência com meu marido, eu vou ter paciência com os meus filhos. E aí você está ali, de repente, a bexiga estoura, irmão. De repente, o balão cria projeção dentro da casa e ele vai inflando, de repente ele estoura. E aí você perde a bênção. Você vai segunda, terça-feira na paciência, na quarta-feira você já está na carne. Você só está esperando um momento para explodir. Por quê? Porque Deus colocou dentro do teu coração um desejo dizendo assim: eu quero que você mude essa área da tua vida. Mas aí a hora que você entende que você tem que mudar, você está tentando fazer. Só que quando você vai executar esse desejo que está dentro de você, dá errado. Por que está errado, pastor? Porque a maneira como você está fazendo está errado. Então como que é o certo? Aí Jesus tem uma palavra para você. Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que ele está dizendo nesse texto? É sobre dinheiro, pastor? Não. Ele não está falando somente sobre dinheiro. Ele diz assim: buscai o reino de Deus e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso inclui essa vontade de você ser liberto. Porque ele diz em João 8: venham a mim, porque à medida que vocês forem me conhecendo, vocês vão sendo livres, porque eu tenho a chave para você ser liberto. Só que o problema, irmão, nós estamos tentando ser livres fora dele. Nós estamos tentando ser livres, irmão, através do jejum, e o jejum não vai te libertar do pecado. Você vai jejuar 30 dias e você não vai ser livre. Você vai parar de pecar durante esses 30 dias, porque você vai estar debaixo de uma unção extraordinária. Mas depois de 30 dias, no primeiro dia, talvez você já volte a pecar. Por quê? Porque transformação de caráter não tem a ver com jejum, não tem a ver com oração, tem a ver com transformar aquilo que está dentro. Sabe como que você muda? Tendo intimidade com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas aí, como é que é? Quem é o Espírito Santo? Me ensinaram que o Espírito Santo é uma energia. Me ensinaram que o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Ela só não é de carne e osso. Esse Espírito Santo, Jesus enviou para quê? Para habitar dentro de você. Paulo diz que nós temos paciência por causa que o Espírito Santo é derramado nos nossos corações. Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Paulo diz em Efésios, dizendo: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se eles estão falando tanto do Espírito Santo, o que esse cara tem de tão especial? O problema é que a gente está tirando ele da equação, e ele é o fator principal para resolver o teu problema. Aleluia. Se está com problema financeiro, ele vai dar o direcionamento.
Você está com problema no teu casamento, Ele vai resolver a solução. Você está com problema na tua situação, seja lá qual for, Ele é a solução. Porque Jesus diz o seguinte: eu não vou te deixar órfão. Está vendo Jesus aí? Não, você não vai ver Ele. Mas Ele diz: eu vou enviar outro igual a mim, da mesma propriedade, da mesma matéria, da mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. E esse Espírito vai estar com você. E esse Espírito vai te conduzir a um meu caminho. Ele te faz andar. Aí o seguinte, sabe o que a gente faz, irmão? A gente tem uma experiência com Jesus pessoal. Por exemplo, você tem um problema pessoal teu. E aí você tenta projetar como doutrina aquele problema pessoal que você resolveu para outros. Só que a grande questão é o seguinte: o problema do Marco não é o meu, o problema da tia não é o meu, o problema do Kevin não é o meu. Então, como que a gente vai lidar com tanto problema, irmão, se cada um tem o seu? Aí o Espírito Santo entra, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E Ele conhece você, cada um aqui individualmente. Ao mesmo tempo que você está orando, eu estou orando, Ele está ouvindo a oração individual. Só que a gente tem apagado Ele. A gente tem chegado para Ele e dito: eu vou tentar, Espírito Santo. Espera aí só um pouquinho. Daqui a pouco você faz com a obra, mas primeiro eu vou tentar conforme a carne. E aí você vai, começa a dar murro em ponto de faca. E aí você volta, triste, magoado para a igreja, dizendo: Deus, o Senhor não fez de novo. E o Espírito Santo está ali no teu coração dizendo: deixa eu fazer, cara. Deixa eu liberar sobre você. Aí você chega no culto, sabe o que acontece com você, irmão, no culto? Eu vejo as caras de você. Existe uma adoração que Ele muitas vezes coloca dentro do teu coração. Ele diz assim: dá um grito de glória a Deus aí. Aí você fala: mas vai todo mundo me olhar. Não vou dar não. Aí ele fala o seguinte: irmão, tá rajado em língua estranha. Você fala: mas a Bíblia diz que é só para falar baixinho. Porque isso aí não é voz dele, não. Isso aí é voz do outro. Quer fazer eu passar vergonha aqui dentro? O Espírito Santo, irmão, ele trabalha dessa forma. Ele quer ter legalidade na tua vida. Aí você vai estar caminhando na rua, o Espírito Santo vai olhar para você e dizer assim: vai lá e fala para aquela pessoa que eu amo ele. Aí você diz: isso aí é da minha cabeça, né? Deixa eu passar, atravessar a rua aqui, porque isso aí é da minha cabeça. O Espírito Santo está ministrando. Aí você está andando no meio do dia e ele fala assim: vai lá orar. Aí você fala: mas agora? Bem na hora do café? Não vou lá não. Deixa, isso aí é da minha cabeça. Tudo é da tua cabeça. Não é a tua cabeça. Sabe o que você está falando para ele? Fica quietinho aí, porque eu estou tentando ser crente sem você. Estou tentando ter paciência sem você. Estou tentando andar sem você, Espírito Santo. Eu estou tentando ter prosperidade sem você. Eu estou querendo ter saúde, mas sem você. Eu não quero você, porque você complica a minha vida. Porque você quer que eu dê glória a Deus no culto. Você quer que eu cante algo dentro da casa. Você quer que eu fale em línguas. Você começa a colocar uns desejos estranhos dentro do meu coração. Você quer que eu comece a fazer algumas coisas que eu não estou acostumado a fazer. E você começa a me conduzir num caminho onde eu começo a ser exposto demais. Onde eu começo a passar vergonha na frente das pessoas. E você me atrapalha. Porque eu estou tentando ser crente. O Espírito Santo está aqui, irmão, esperando. E ele diz em 1 João 2, 27, irmão: e a unção que vós recebestes permanece dentro de você, porque Ele está ali. E aí ele diz assim: mas quando você deixar ouvir ela vai te ensinar, e não vai precisar que ninguém te ensine, porque é Ele que vai te conduzir. Sabe por que você não é liberto do pecado? Porque você não está dando ouvido a essa voz. Sabe por quê? Porque essa voz está tentando te conduzir no caminho, e você está rejeitando ela, tentando ser crente. Mas o Espírito Santo hoje está aqui para te lembrar, dizendo: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. O Espírito Santo hoje está aqui
dizendo para você novamente: não me apague da sua vida, porque quem se quebra é você. Misericórdia, Deus. Não me apague da sua vida, porque o pecado que eu não quero mais que você faça, eu tenho solução para ele. Só que o que está acontecendo com você? Você está tentando através da carne, mas eu estou aqui te esperando, porque eu quero que você, esse desejo que está dentro de você, se realize. Só que é só eu que posso realizar. Aí Jesus está dizendo em João 15, ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sabe o que ele está falando ali? Ele está falando de coisas espirituais, irmão. Sem mim você não pode curar um enfermo. Sem mim você não pode pregar o evangelho. Sem mim você não pode expulsar demônio. Ele está falando de coisas espirituais, porque você vê muitas pessoas que servem a outros deuses sendo próspera, rica e tal. Isso você pode realizar, porque são coisas carnais, mas coisas espirituais, irmão. Ele está dizendo: sem mim você não pode entrar no reino espiritual e bancar o bambambam, porque eu te derrubo de lá. Quantas vezes você já não ouviu satanistas, pessoas macumbeiros que foram fazer trabalhos para famílias cristãs, e a própria entidade se manifestava na vida dela dizendo assim: contra esse eu não posso, porque tem um homem de branco guardando a casa deles, irmão. Glória a Deus, aleluia. Fui visitar a casa da minha irmã esses dias e ela falou que a menininha, filha da macumbeira que estava do lado da casa dela, disse para ela assim: sabe por que o Exu não entra? Tem um anjinho do Senhor ali na frente, irmão. Glória a Deus. A filha da macumbeira disse isso para ela. Amém, Deus. Quando nós, irmãos, começamos a entender de realidade espiritual, essas coisas que o Espírito Santo começa a colocar no nosso coração, irmão, ela começa a explodir. Você vai estar em casa e de repente você vai dar glória a Deus no banheiro, que vai estremecer a casa toda. E a pessoa que estava lá, que você era um crentinho calmo, um crentinho tranquilo, ela vai chegar e falar: o que aconteceu? Você diz: porque eu encontrei Jesus hoje. Ele mandou dar glória a Deus aqui, e eu dei, e agora eu estou chorando. Aleluia. Você vai estar andando, irmão, e o Espírito Santo vai ministrar coisas sobre você. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a trazer o teu passado, como se fosse um filme. E ele vai olhar para você e dizer assim: eu conheço as tuas dores, eu conheço os teus sofrimentos, e eu trago cura nesse instante. Você vai começar a chorar na rua. Quantas vezes, irmãos, isso não acontece? Porque a gente deixa o Espírito fluir. Dentro do culto aqui, quem nunca ouviu a voz de Deus, irmão, falando de coisas pessoais para você aqui? Porque Deus fala ainda, mas nós temos que olhar para o Espírito Santo e dizer assim: você fica lá e eu fico aqui. Mas nós não queremos praticar essas coisas que o Espírito nos condiciona a fazer. Por quê? Porque há vergonha. Porque você vai ter que mudar alguns hábitos. Existe uma historinha que diz assim: o ser humano tinha 2 leões dentro dele. Um leão se chamava carne e o outro leão se chamava espírito. Todo dia o cara se levantava pela manhã e ele ia e alimentava o leão da carne. Ele pecava, fazia muitas coisas erradas, e o leão do espírito ia morrendo, ele ia definhando. E ele era crente, e ele tentava fazer as coisas de crente, mas sempre dava errado. Nós temos 2 leões dentro de nós. Um leão chamado carne e outro chamado espírito. Cada atitude pecaminosa que nós temos, nós alimentamos mais a carne. Cada atitude errada que nós temos, nós estamos alimentando a carne. Mas o diabo nos cega para que a gente não veja todos os erros que nós cometemos. O diabo nos cega porque você acha, irmão, que é somente essa atitude que vem à tua mente que é pecado. Mas não, tem muita coisa na tua vida que está errada. A maneira que você fala está errado. A maneira como você se veste está errado. A maneira como você anda, como você trata as pessoas. A maneira como você fala dos outros.
tem muita coisa. Só que o diabo ele te desloca só para um pecado, para que você não olhe todos. Só que esse pecado para Deus talvez não seja tão grande quanto os outros. Sabe qual é o pior pecado para Deus? Você que diz que pecados não têm níveis, existem alguns pecados para Deus que são chamados de abominações. Existe o pecado, a iniquidade e as abominações. A maior abominação do Senhor é falar mal dos outros. É maior que prostituição, é maior do que muitos outros, porque falar mal dos outros, irmãos, você está projetando no mundo espiritual e Deus está vendo tudo que tuas palavras estão provocando. Porque falar dos outros cria contenda, cria divisão. É chamado de síndrome de Lúcifer. Então, quando você acha que o teu pecado lá é o maior pecado, não que não seja, mas existem coisas piores que você pratica, que aos olhos de Deus estão muito erradas. Então, o Espírito Santo ele vai te conduzir a você entender, irmão, estas áreas da sua vida que estão erradas. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo, muitas vezes eu tenho dificuldade em entender a palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai lembrar você de todas as coisas. Significa que ele vai lembrar você das pregações que você ouviu, dos livros que você ouviu, dos textos que você leu. O Espírito Santo vai lembrar você, porque ele está vivo. Ele está vivo dentro de você. A única questão que você tem que fazer é acessar a Ele. Você está falindo na vida porque você não está acessando a fonte da vida eterna. Você está morrendo nos teus pecados porque você não está acessando a fonte. O teu ministério não explode porque você não está acessando a fonte da unção. Mas quando você acessar a fonte, ela vai jorrar sobre você um rio de água viva. E ele vai produzir em você uma alegria que você nunca teve. Ele vai produzir em você um prazer que você nunca teve. Mas o problema é que você está tentando ser crente. Deus hoje está chegando para você dizendo assim: você tem que ter mais intimidade com o Espírito Santo. Você tem que ter mais amor pelo Espírito Santo. É por causa dele que você não está indo, porque você está tentando conforme a carne. Eu estou te dizendo hoje, você tem que andar conforme o Espírito, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito Santo é Espírito. O Espírito Santo vai começar a liberar a palavra sobre você já. O Espírito Santo ele está aqui dentro deste lugar e ele está pronto. Ele está só te esperando. E só para encerrarmos, livro de Mateus, capítulo de número 7, Jesus está contando uma parábola. Ele conta dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é como um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E veio o vento, veio as ondas e bateu nela, sacudiu ela, mas ela não foi abalada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como o homem que fez a casa sobre a areia, onde veio o vento e a destruiu. Você já percebeu, irmão, que qualquer situação que você passa na tua vida, você se abala? Existe uma desestrutura tão grande que qualquer coisinha que acontece ali é o fim da tua vida. É coisa para você difamar, é coisa para você falar mal dos outros, é coisa para você... você perde o seu dia, você perde o seu ânimo, porque aquela notícia ela veio e te perturbou. E é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando de estruturas. Ele está dizendo para nós que aquele que tem uma vida no Espírito, irmão, ele tem tanta confiança nele que nada pode o abalar. Nada pode abalar, porque ele tem uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito que ele tem, irmão, é uma estrutura firme. Mas aquele que não tem, qualquer notícia ruim, qualquer notícia desestrutura ele. Qualquer situação, qualquer problema que não seja dentro da sistemática dele,
vem e destrói a tua casa. Aí você diz, o culto de domingo foi maravilhoso. Ah, benção, eita glória. Assim se está no domingo à noite, depois chega na casa. Mil glória. Segunda-feira de manhã, irmão, já dá um perrengue lá no trabalho. Aí você fala, meu Deus, acabou a glória. Acabou, aleluia. Dá um B.O. na casa, dá um B.O. nos parentes, dá um B.O. na família. Acabou o culto. O culto ficou lá no domingo. Mas a minha semana será perturbada por causa de uma notícia, por causa de uma mensagem no WhatsApp, por causa de um áudio que me mandaram. E o que Deus tem falado para você hoje é o seguinte: você que tem fé no Espírito Santo, tua vida não vai ser destruída, mas ela será firme como a rocha. Aleluia! Porque Deus quer fazer isso em você. Glória a Deus! Ele quer transformar esse sentimento que você tem de pequeno, de filho adotivo, para um filho nascido dele. Muitas vezes você não se sente nem filho de Deus. Você tem que se apropriar desse termo e começar a entender, a chamar Deus de Pai. Você tem que começar a chamar Deus de Pai, porque Ele está vivo dentro de você. Todas as vezes que você precisar de carinho, que você precisar de abraço, que você precisar sentir saudade de algo, Ele vai estar ali para suprir. A grande questão é que você tem que só acessar. Sério, Espírito Santo, venha. Hoje meu dia está assim e eu quero que você esteja comigo. Hoje eu acordei com lembrança do passado e eu tenho tanta vontade de fazer antigos atos. Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajude aonde eu tenho caído. Coloque um quebrantar o coração, irmão. E nós, dessa forma, Aleluia. quero que você se levante. Que a palavra de Deus diz em Ezequiel 2: põe-te em pé, eu falarei contigo. Aleluia. Você tem o Espírito Santo dentro de você já. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1:20 que você foi selado por Ele. Então esse é o tempo de você poder acessá-lo. Glórias a Deus. O que você tem, irmão? Ele está aqui nessa noite, Ele quer falar com você. Escute a voz dele te conduzindo, te conduzindo a lugares onde te feriram, te conduzindo a lugares onde te machucaram, te conduzindo a situações que você perdeu o controle. E Ele está te dizendo nesta noite: eu te ajudo e te fortaleço. Eu sou Deus de milagres, eu sou Deus que provém. Move o coração de Deus, um quebrantado coração, traz o céu pra nós. Você quer vir na presença do Senhor, irmão, nesta noite? Libera sobre Ele tudo aquilo que você está vivendo. Todas as situações que você precisa de uma intervenção de milagres. Diga: Espírito Santo, eu tenho tanta coisa que se eu ficasse aqui nós ia passar a madrugada. Mas essa é a intenção mesmo. Você contar tudo para Ele. Todas as situações. De um Deus, que em nome de Jesus, Pai, os irmãos possam ter entendido da tua parte, Deus, que se eles estiverem tentando ser crentes, eles não vão conseguir, mas que através desse acesso, desse tempo que eles tiverem com o Espírito Santo, quando eles chamarem Ele, quando eles estiverem passando por circunstâncias, Espírito Santo, fala com eles. Libera sobre eles
a unção de Gileade, Deus. Esse bálsamo, Pai, que possa trazer um alívio sobre todas as frustrações, sobre todas as lutas. E que em nome de Jesus esse Espírito Santo possa conduzi-los, Pai, agora. Aleluia, Deus. Conduzi-los para a Tua vontade, Deus. Que o Espírito Santo fale no teu coração. Que o Espírito Santo ele possa ser liberado sobre você. Que ele nesse instante ele esteja nesse momento rompendo barreiras dentro de você. Aleluia. Que a voz dele ele te traga calmaria quando você estiver estressado. Que ele te traga tranquilidade quando você estiver nervoso. Que em nome de Jesus ele te traga um caminho de revelação quando você não tiver um caminho para andar. Amém. Que ele te faça a porta de escape quando você não tiver um momento de refrigério. Em nome de Jesus, o Espírito Santo ele habite dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua família. Amém, Deus. Visita o teu povo, Espírito Santo, e fala com eles. E fala com eles, Deus. E que em nome de Jesus o Senhor permaneça conosco. Que aprendamos a andar e ser crentes através do teu Espírito, Pai. Que a gente deseje o céu ao invés da terra. Que a gente tenha prazer nas coisas celestiais ao invés de ter prazer nas coisas terrenas. Então nos conduz, Pai. Que a vontade do Senhor, tanto o querer como o efetuar, venha do Espírito Santo nessa noite. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Só acesse, só permaneça na presença do Espírito Santo. Fica com Ele. Gasta tempo. Gasta tempo com o Espírito Santo, irmão. Gasta tempo com Ele. Você não vai perder a sua vida, você vai ganhar ela. Permanece com Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Estenda a sua mão assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amanhã temos célula no Kevin, 7h30. Quinta-feira temos o nosso culto, irmão. Convida as pessoas, teus parentes, seus amigos. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para eles. Amém. E em nome de Jesus o Senhor irá nos abençoar com sua graça.